Boa tarde, turma boa, turma bonita, turma que mora no meu coração e não paga aluguel. Como é que vocês estão? Muita paz, saúde para todo mundo. Tomara que vocês estejam bem. E vamos iniciar mais uma aula hoje de matemática, que eu tenho certeza que é a disciplina que vocês mais gostam, né? Com certeza, eu não tenho dúvida nenhuma disso, né? Português é bom, história é bom, geografia é bom, mas matemática é muito melhor. Vamos que vamos? Vamos primeiro, né, como sempre, corrigir as questões que ficaram aí na outra semana, para vocês tirarem suas dúvidas e ter certeza se acertaram ou não. Primeira questão fala assim: ó, as tempestades acima de 0 graus são representadas por números positivos e as tempestades abaixo de 0 graus por números negativos. Represente as seguintes situações com números inteiros. 5 graus acima de 0. Faz muito frio, né? O máximo de frio que eu peguei foi 6 graus e estava bastante frio. Mas 5 graus acima de 0, como está acima de 0, ele é um número positivo. A letra B, 3 graus abaixo de 0. Eu não quero estar no lugar desse de jeito nenhum. Eu vi um vídeo de uma pessoa que pegou uma vez 22 graus abaixo de 0. Deve ser muito, mas muito frio mesmo. Porém, se é abaixo de 0, ele é um número negativo. Representamos assim: 9 graus abaixo de 0, mais frio ainda. Mas, se é abaixo de 0, é um número negativo. Então, veja a importância que nós temos aí de existir os números negativos. Porque nesse momento, como é que eu iria representar um número abaixo de 0 se não existisse o número negativo? E a letra D, 15 graus acima de 0. Esse aí é mais fácil. Esse aí, é, até na nossa região aqui, quando a gente está sentindo muito frio na nossa região, pode chegar, pode ser que chegue, né? Nem sempre chega. Com 22 graus aqui, a gente já está batendo o queixo, pegando um cobertor, alguma coisa para a gente se aquecer. Mas, né, 15 graus acima de 0, pode ser que nossa região chegue. Como está acima de 0, ele é um número positivo. Ó, mais 15, ok? Então, a letra A, mais 5, porque está acima de 0. Letra B, menos 3, porque está abaixo de 0. Letra C, menos 9, porque está abaixo de 0. E letra D, mais 15, porque está acima de 0. Então, se estiver acima de 0, positivo. Se estiver abaixo de 0, negativo. E aí, vamos que vamos? Em um campeonato carioca de futebol, o Flamengo marcou 29 gols e sofreu 13 gols. Utilizando a soma de números inteiros, represente o saldo final de gols do Flamengo nesse campeonato. Olha aí os rubro-negros, aí os flamenguistas. Vamos ver aí qual é o saldo de gol. Bem, ó, se marcou 29 gols, então se marcou é algo a favor dele, é algo positivo. Então esse 29 vai ser um 29 positivo. Se sofreu 13 gols, então é algo que não é positivo, porque sofreu 13. Então, quando não é positivo, ele é negativo. Vamos ver como é que a gente responde isso aí. Então, vai ser mais 29, por que mais 29? Porque se marcou é o número positivo, menos a quantidade que sofreu, que foi 13. Então, como é que eu vou resolver isso aí? Vai ficar mais 29 é a mesma coisa de ser 29. Vocês lembram da tabelinha da outra semana? E sinais iguais fica positivo, sinais diferentes negativo. Então, ó, menos com mais vai ficar menos. Então, vai ficar 29 menos 13. Né? E 29 menos 13 dá 16. Então, esse seria o saldo de gol do Flamengo. Né? 16 gols, né?
que é a diferença entre o que ele marcou e o que ele sofreu. Alguma dúvida? Estou esperando aqui. Se você tiver alguma dúvida, pode botar no WhatsApp aí, escrever no WhatsApp, que eu estou aqui de plantão até nossa aula, não me lembro se é até as 4 ou até as 3 horas, mas eu estou de plantão aqui para responder a sua dúvida. A temperatura em Paris, num certo dia de inverno, era menos 4 graus. Deus é mais, eu não quero estar aí de jeito nenhum. Pela manhã. À tarde, essa temperatura subiu, então ficou um pouquinho mais quente. Na realidade, não ficou nem mais quente, foi menos frio, porque continuou fazendo frio. Então, à tarde, essa temperatura subiu 8 graus. Qual a temperatura de Paris à tarde nesse dia? Então, vamos ver como é que a gente responde isso. Então, a temperatura de manhã era menos 4 graus, mas subiu quanto? Mais 8. Vamos usar aquela regra, né? Tem aquela tabelinha que mais com mais é igual a mais, ou usar a regra que sinais iguais vai ficar mais. Então, ó, menos 4, aqui, ó, tiramos o parênteses, mas continua menos 4. E mais com mais, vai ficar mais 8. Imagine você, que você está devendo R$ 4 a uma pessoa e está com R$ 8 no bolso. Você vai pagar esses R$ 4 e vai sobrar quanto? 4, não é isso? Então, o resultado é mais 4, ou seja, 4 graus acima de zero. Quarta questão. Pitágoras, grande filósofo e matemático grego, nasceu 570 anos antes de Cristo. Ok? Então, esse AC quer dizer antes de Cristo. Tem algumas nomenclaturas que é DC. DC é depois de Cristo. Ok? Então, ó, por isso que está negativo. Então, 570 anos antes de Cristo. E morreu no ano menos 496 antes de Cristo. Quantos anos Pitágoras viveu? Pitágoras, na realidade, ele era um grande filósofo. Antigamente não existia essa divisão de matemática. Matemática apareceu depois. Antigamente todo mundo era filósofo. Né? Independente do que você estudava, você era conhecido como filósofo. Então, Pitágoras, um grande filósofo, ele que fundou a escola de Pitágoras. Muita coisa que a gente conhece hoje é através dele. Vocês vão ver futuramente triângulo retângulo, mas tem também a numerologia, esses atores aí que trocam de nome para fazer sucesso. Né? Isso tudo veio a partir de Pitágoras. Mas vamos lá. Como é que eu vou fazer essa conta? Pitágoras nasceu em menos 570 e morreu em menos 496. Qual era a idade de Pitágoras? Então você vai fazer, ó, sempre o ano que morreu, que é menos 496, menos o ano que nasceu, que é menos 1500. Então, aqui está o ano que morreu, menos o ano que nasceu. Aí você pergunta, por que tem que ser primeiro que morreu? Lógico, se a pessoa nasceu no ano 2000 e morreu no ano 2020, viveu quantos anos? 20 anos. Como é que você sabe que viveu 20 anos? Você vai fazer o ano que morreu, que é 2020, menos o ano que nasceu, que foi 2000. Então, aqui do mesmo jeito. Primeiro você coloca o ano que morreu, menos o ano que nasceu. Vamos lá. Menos 496 continua o número negativo. E aqui você vai fazer, ó, menos com menos e dá mais. Lembre-se que dois sinais iguais sempre vai dar mais. Então, ó, menos 496 mais 570. Desculpa. Então, imagine que você tem uma dívida de R$ 496. E aí você ganha 570. O que é que você faz?
Você paga esse 496 e vai sobrar quanto? 74. Ou seja, Pitágoras morreu com 74 anos. Alguma dúvida? Se tiver, pode escrever aí no chat que eu estou aqui de plantão me esperando. Não me, como diria Dada Maravilha, não me venha com problemática que eu tenho a solucionática. Quinta questão. Em um dia, os alunos mediram a temperatura ambiente para atender a um pedido da professora Lilian de ciência. Na primeira medição, pela manhã, a temperatura era de 8 graus. Na segunda, a temperatura havia subido 10 graus. Na terceira medição, havia descido 3 graus. E na última medição, havia descido mais 6 graus. Utilizando a adição de números inteiros, determine a temperatura final medida pelos alunos. Então vamos lá. Na primeira medição, nós não temos nada que calcular, porque a primeira medição foi 8 graus acima de zero. Aí, na segunda medição, o que foi que aconteceu? A temperatura subiu 10 graus. Então, ó, mais 10, mais 8. Então, ó, subiu 10 graus, mais 10, mais a temperatura que estava antes de subir, que era 8. Ó, o 10 mais 10, né? Como está o sinal de mais, você pode tirar o sinal de mais. Então, vai ficar apenas o 10. Coloque esse mais que está aqui no meio, ou posso fazer o jogo de sinal, mais com mais, sinais iguais dá mais. Ó, mais 8. E 10 mais 8 dá 18. Na terceira medição, o que acontece? Desceu 3 graus. Né? Então, na terceira medição, é 3 graus negativo. Né? Porque desceu, se desceu é menos 3, mais a temperatura que estava, que era 18. Então, mais 18. Então, vamos resolver. Ó. Continua negativo, menos 3. E sinais iguais vai ficar positivo. Ou seja, mais com mais dá mais. Mais 18. Como é que eu vou resolver isso? Menos 3 mais 18. Então, imagine, menos, eu já falei, né? Menos é o que você está devendo, mais é o que você tem para pagar. Então, se você deve 3 e está com R$ 18 no bolso, você vai pagar os 3 e vai ficar com 15. Então, a temperatura na terceira medição era 15 graus. E na quarta e última medição, havia descido menos 6 graus. Então, vai ficar menos 6, que foi a quantidade que desceu, mais o que tinha, que era mais 15. Né? Então, está negativo, menos, ó, menos 6, continua menos 6. Sinais iguais, mais com mais, continua mais. Ou seja, sinais iguais é sempre positivo. Então, menos 6 mais 15. Vamos continuar na mesma regra. Imagine que você tem uma dívida de R$ 6 e tem R$ 15 no bolso. O que é que você vai fazer? Você paga os 6 e fica com quanto? Com 9. Então, na quarta e última medição, a temperatura estava 9 graus. Alguma dúvida? Se tiver, você pode escrever aqui no WhatsApp. Eu estarei à sua disposição para tirar dúvidas. Vamos que vamos. Aprendemos um pouquinho de adição, de subtração. Desculpa. Agora nós vamos aprender a multiplicação de números inteiros relativos. Esse é muito simples. Nós vamos continuar com a mesma regra. Sinais iguais, positivo.
sinais diferentes, negativo. Então, se você tiver dois sinais de mais, positivo. Se você tiver dois sinais de menos, também positivo. Se você tiver um sinal de menos e um sinal de mais, positivo. E se você tiver negativo, um sinal de menos e um sinal de mais, é negativo. E se você tiver um sinal de mais e um de menos, também negativo. Vamos ver esses exemplos aqui. Ó. A primeira situação, você tem aqui, ó, nessa primeira situação, dois números positivos. Então, qual é o valor de mais 2 multiplicado por mais 7? Se você tem dois números positivos, o resultado é um número positivo, né? Então, você vai ter aqui ó, mais 7 vezes mais 2. Você vai fazer 2 vezes 7 dá 14. E dois sinais iguais é mais. Então, você pode escrever isso como mais 14 ou apenas o número 14, que é a mesma coisa. Se você quiser também, você pode usar a regra da multiplicação. Ó. Mais com mais dá mais. Aquela regra da aula da última semana. Alguma dúvida? Se tiver, fale. Vou esperar até um pouquinho. Okay? Para ver se vocês escrevem e tem alguma dúvida. E aí eu tiro a dúvida de vocês. Posso mandar um áudio ou um vídeo agora no WhatsApp. Segunda dúvida, segunda situação. Se você tem um número positivo e multiplica esse número positivo por um número negativo, ou seja, sinais diferentes, o resultado vai ser um número negativo, né? Que é esse caso aqui, ó. Eu tenho mais 8, mais 2, que é um número positivo, multiplicado por menos 8, que é um número negativo. É positivo com negativo, ou seja, sinais diferentes, dá negativo. Então, você vai fazer, ó, 2 vezes 8 dá 16. E sinais diferentes, mais com menos, dá menos. Aí você não precisa deixar o parênteses, pode tirar o parênteses, vai ficar menos 16. Lembrando, quando o sinal é de mais, você pode tirar, quando é positivo, aqui tiver um mais, ó, você pode tirar o sinal de mais, não tem problema nenhum. Mas o negativo você não pode tirar. Terceira situação. Quando multiplicamos dois números inteiros, um negativo e um positivo, o resultado também vai ser um número negativo. Exemplo. Se você tiver o valor ó, menos 2, que é um número negativo, e multiplica por um número positivo mais 8, né? Sinais diferentes, vai ser sempre negativo, ok? Essa parte de oposto aqui vocês podem esquecer, isso aqui depois a gente trabalha com calma na sala de aula, mas só lembrando né, que o número negativo e positivo são opostos. Menos 2 é o oposto de 2, menos 3 é o oposto de 3, menos 8 é o oposto de 8, assim sucessivamente. Porém, por enquanto pode esquecer isso aqui. Ó. Eu ia até tirar e acabei esquecendo. O que importa é aqui, ó, embaixo aqui. Então, eu tenho menos 2 multiplicado por mais 8. Sinais diferentes, ou seja, menos com mais, dá menos. Eu faço 2 vezes 8, 16. E aí eu posso tirar o sinal do parêntese, mas o menos eu não posso tirar. Então, menos 2 multiplicado por mais 8 é igual a menos 16. Alguma dúvida? Estou aqui esperando vocês escreverem a dúvida de vocês. Ok? Pode escrever que eu tiro sua dúvida nesse exato momento. Terceira situação. Quarta situação. Quando multiplicamos
dois números inteiros negativos, o resultado é um número positivo. Então, lembrando que sinais iguais é positivo. Então, se você tiver dois sinais de mais, vai dar positivo. E se você tiver dois sinais de menos, também dá positivo. Então, você tem aqui, ó, menos 2 multiplicado por menos 8. Você vai fazer 2 vezes 8 dá 16. Menos negativo, menos aqui é também negativo. Sinais iguais dá sempre o mais. Então, mais 16. Bem, ó, o sinal de mais é opcional. Eu coloco se eu quiser. Então, mas normalmente nós não colocamos. Então, você pode tirar o parênteses e pode tirar também o sinal de mais. Isso aqui é igual a 16. Eu só posso fazer isso porque é mais. Se fosse menos, eu não poderia tirar o sinal. E aqui um resumo, né? Quando você multiplica por fatores, né, e os sinais são iguais, o resultado é sempre positivo. Ou seja, dois números positivos, o resultado dá positivo. E se você tiver dois números negativos, o resultado também dá positivo. Porque sinais iguais, o resultado é igual. Se você tiver sinais diferentes, ou seja, um número positivo com negativo, ou um número negativo com um número positivo. Então, se os sinais forem diferentes, o resultado vai ser um número negativo. Porém, se um dos fatores forem zero, né, qualquer número multiplicado por zero, o resultado dá zero. Então, se você tiver 1596 vezes zero, vai dar quanto? Zero. Então, qualquer número multiplicado por zero, o resultado é zero. E aqui nós encerramos a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, mas se ficou alguma dúvida, você pode escrever que eu tirarei essa dúvida. Tchau, tchau, fico com Deus, um forte abraço. Lembrando que eu estou postando aí uma atividade e depois eu gostaria que vocês me falassem se a atividade está difícil, se está muito grande. Na última aula nós tivemos a reunião e alguns alunos estavam reclamando que os professores estavam passando muitas atividades. Eu sempre faço questão de fazer 20, 25 minutos de aula, né, para vocês assistirem. Depois eu faço uma atividade curta, pequena, né, coisa que 20 minutos vocês fazem. Então, no intervalo de 50 minutos, vocês assistem a aula e fazem também a atividade. Mas, né, para mim é fácil, não sei para vocês. Né? Se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão sobre a atividade, vocês podem falar. Valeu, tchau, tchau, fiquem com Deus e até a próxima semana.